Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, estou eu aqui mais uma vez para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Somos servos a mandado do Rei. A Bíblia diz: se nós formos fiéis ao Senhor, não seremos para sempre servos, mas passamos de servo para filhos, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta tarde, ou glória, ou nesta noite, não sei a qual hora você vai estar ouvindo esta mensagem, mas que Deus em Cristo Jesus possa te encher de graça, de sabedoria, temor, porque a palavra de Deus já diz: de tudo que se tem ouvido, o final é temer, amém? Temam a palavra de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, abram as vossas Bíblias e acompanhem esse texto comigo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, glória a Deus, versículo de número 1. Amém? Vamos ler a palavra do nosso Senhor Jesus. Toda honra e glória seja dado a Ele, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas, amém? Nesse momento, Senhor, possa estar abrindo a porta do conhecimento sobre a minha e a tua vida. Nesse momento, Senhor, dê discernimento à tua pessoa, para que esta mensagem fique gravada na tábua do teu coração, amém? Diz assim no verso 1 do capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Glória a Deus. Verso 7: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai: deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecendo no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar vos abençoando com esta mensagem. Meus irmãos, aqui fala da videira verdadeira. Jesus dá essa pequena instrução sobre a videira, sobre um pé de árvore, para que você tenha um entendimento melhor. Veja que um pé de árvore, quando você, aleluia, corta ali os seus galhos, aqueles galhos vão secar, vão morrer.
Assim é todo aquele quando sai da presença do Senhor. Ele não vai dar mais fruto, ele vai secar, vai morrer, vai ser juntado, vai ser recolhido para ser lançado no fogo. Assim é uma pessoa, irmão, quando sai da presença de Deus e quando parte desta vida, para outro mundo espiritual. Por isso, irmãos, aqui o Senhor ele fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, galho. Se nós estivermos em Jesus e Jesus estiver dentro de nós, Sua palavra estiver dentro de nós iremos frutificar espiritualmente. Irmãos, e quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos de Deus? No livro de Gálatas também traz uma narração. Quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne? Gálatas capítulo 5, no versículo 16, diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis com a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se em um ao outro, para que não façais o que queres. Meus irmãos, há uma diferença de um cristão que é guiado pela carne, e também há uma diferença do cristão que é guiado pelo Espírito. O cristão que é guiado pelo Espírito de Deus, ele tem amor no seu coração, ele tem bondade no seu coração, ele tem caridade, ele é fiel, ele é longânimo, ele é temperoso, ele é uma pessoa, ou ele ou ela, é uma pessoa que tem um amor não fingido. Estes são os frutos do Espírito. Os frutos, irmãos, aleluia, Deus acrescenta em nossa vida, porque sabe que os frutos da carne humana, quais são, irmãos? Confusões, brigas, heresias, contendas, porfias, emulações, glutonarias, bebedices, feitiçarias. Aleluia. Esses são os frutos que a carne produz. Mas os frutos que o Espírito Santo produz, irmão, é o amor na sua casa, no seu lar, com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. Há uma diferença quem tem Deus, há uma diferença quem tem o Espírito Santo. Quantas pessoas estão sendo enganadas por si mesmo, pela sua própria carne? Na igreja, irmãos, são crentes que louvam a Deus, na igreja são crentes que pregam a palavra de Deus, mas fora da igreja, meus irmãos, é como aquele levita, é como aquele sacerdote que passaram pelo homem que estava quase morto, que passaram de largo e não se compadeceram da dor do seu próximo. Existe pessoas, irmãos, vazias, existe cristão vazio por não entenderem a palavra de Deus. Quantas pessoas dizem que são cristãos, mas não tem o fruto do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Por isso que o Senhor disse: se vós estiverdes em mim e eu em vós, darão frutos. Mas aqueles que não estiverem, irmão, cuide, porque o Senhor diz: aqueles que não estiverem em mim, eu cortarei e lançarei fora. Aleluia. Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Se você, irmão, se você, irmã, quer ser uma serva de Deus, um servo do Senhor, cuida. Seja responsável pelo seu chamado, a qual Deus te chamou. Não seja aquela pessoa desleixada,
em não ter compromisso com a obra de Deus, em não ter compromisso com a palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão se relaxando? Quantas pessoas servem a Deus relaxadamente, irmãos, que não tem uma comunhão com a palavra, com a Bíblia, que não tem uma comunhão com Deus em oração, que não tem uma comunhão com o Senhor nos frutos do Espírito. É pessoas que estão vazias de Deus, é pessoas que estão morrendo espiritualmente, é pessoas que estão vazias e a carne está operando nesta vida. Aos poucos a carne está matando, aos poucos o pecado está consumindo a tua vida. Como diz, irmãos, a pessoa tem Deus, né? E com o seu companheiro machuca, maltrata em palavras, né? É um pai que não sabe educar os seus filhos, só sabe educar se for na base da chicotada. Mas tem palavras, meus irmãos, que edificam, um bom conselho, um bom sentar numa mesa e convidar toda a família e conversar, né? Saber ouvir também, que às vezes, irmão, a gente só quer ser o certo e os outros são todos errados. Não, nós também temos que ouvir pessoas que têm bons conselhos para nos dar. Um servo de Deus, irmãos, ele analisa a situação, ele analisa a causa, né? E faz com justiça o que tem que ser feito diante do Senhor. Não é diante da minha carne, não é diante do meu querer, não, é diante do Senhor, para que não venha machucar, para que não venha ferir a pessoa. Aleluia. Porque nós sabemos, irmãos, glória a Deus, se nós não sabermos lutar com as ferramentas verdadeiras, nós iremos perecer. O Senhor fala na sua palavra, muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, não prego eu em teu nome? Não falei do teu amor? Não expulsei espíritos maus em teu nome? E o Senhor vai dizer: apartai vós de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Meu irmão, minha irmã, você que está vendo esta mensagem, toma muito cuidado, porque são os pequenos detalhes que Deus analisa os nossos afazeres. Pela graça e pela fé, vós sois salvos. Porque se fosse por nossas obras, irmão, nenhum de nós salvaria. Eu posso ser o melhor pregador, você pode ser o melhor pregador, melhor missionária, melhor obreiro da casa do Senhor, melhor levita, mas todo ser humano tem uma falha em si. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Em alguma coisa, irmãos, nós temos falta. Ainda que você seja um conhecedor, ainda que você seja uma pessoa de excelência, mas tem algo, né? Tem algo que a gente tem como erro. Não é verdade, irmão? Não existe ninguém perfeito, não existe nenhum de nós certo, perfeito. Pode ser o maior pregador, pode ser o maior pastor, aleluia, mas todos nós temos falhas e defeitos. Mas temos que lutar, meus irmãos, temos que lutar, né? Espiritualmente, mentalmente, racionalmente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Temos que dar valor à palavra de Deus. Aqui diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, que eu já falei, mas o fruto do Espírito é o que? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando você vê um cristão, irmãos, manso, né? Alguém vai saber como você é manso, mas na hora da afronta, qual vai ser sua reação. Tem pessoas que com alguém de fora é aquela maravilha, mas tem pessoas que vão de casa, irmãos,
só misericórdia, ainda precisa de uma convenção, tratar um ao outro com respeito, tratar um ao outro com caráter, tratar um ao outro com consideração, né? Em pessoas, em almas, em vidas preciosas, porque Deus, irmão, Ele zela por mim, zela por ti. Se você quer um casamento abençoado por Deus, ame o seu companheiro, ame a sua companheira. Você esposa que é descrente, que faz o seu parceiro sofrer, né? Cuidado, um dia cada um de nós iremos prestar conta com Deus. Se a tua companheira, o teu companheiro